Muito boa noite, seja muito bem-vindo, marceneiro, a mais uma live aqui junto comigo, Vitor Hugo Rebelato, no Papo com Marceneira 2x, onde eu sempre vou conversar aqui com você, marceneiro, e principalmente convidar um marceneiro aqui da audiência ou um aluno do método Marceneira 2x para nós trocarmos uma ideia e ajudarmos a tirarmos dúvidas com respeito à sua marcenaria e para principalmente ajudar a lucrar 2 vezes mais. Deixa eu só conferir se meu áudio está funcionando. Um aluno do método Marceneira. Tá funcionando, muito bem alto. Então seja muito bem-vindo, porque hoje nós vamos conversar justamente com uma aluna do nosso método, o casal Eliane e Dalton. Então hoje nós vamos conversar com eles sobre esses alunos, sobre os resultados que eles estão tendo, sobre a marcenaria deles. E por isso que hoje eu convidei ela para nós conversarmos aqui, porque é uma aluna muito bem aplicada. E nós vamos trocar uma ideia muito legal sobre marcenaria, sobre o lucro, sobre produtividade, sobre como você pode tirar proveito disso e também conseguir fazer com que sua marcenaria lucre 2 vezes mais. E lembrando que as lives aqui são patrocinadas pela UD, que é representante oficial da Sermag, revende produtos Sermag. Então se você quer corrediças, dobradiças, itens de alta qualidade para sua marcenaria, você pode conferir com a UD, que é o patrocinador do canal. Então eu vou convidar a Eliane aqui para conversar com nós. Deixa eu achar aqui o perfil dela. Vamos ver se ela consegue entrar. E pessoal, se vocês querem mandar suas perguntas aí durante a live para conversar com a gente, tirar alguma dúvida, manda aí que nós vamos tirando dessas dúvidas. Olá! Olá, Eliane! Tudo bem, Boa Vitor? noite! Boa Tudo noite! ótimo! Tudo certo, tirando o friozinho aqui em Santo Amaro, né? Tá E bem vocês moram frio. aí bem num lugar bem privilegiado pro frio, né? Bem no interior. É verdade, é lindo, é interior, mas é muito frio. Que Muito frio. legal! Eu também aqui, moro num lugar aqui que o sol pega 11h30 e 4 horas já foi embora. Bem no Meu meio do Deus! morro. Que bom, mas somos quase vizinhos aqui em Santa Catarina, né? Estamos a 2 horas e meia de distância, mas já nos conhecemos ambas as marcenarias, né? Mas, Sim. Eliane, para o pessoal que está conhecendo, que vai assistir essa live agora ou depois, se apresentem, por favor, fala aí um pouco sobre você, sobre a marcenaria de vocês, quanto tempo vocês estão no mercado, conta um pouquinho da sua história aí. Bem, eu sou a Eliane, eu sou arquiteta, o Dalton, meu marido, é um marceneiro. A Stenhouse já tem 8 anos de mercado. E ela começou assim, contando rapidamente, meio que no susto. O Dalton, normalmente é assim que acontece, né? É, né? O Dalton trabalhava numa empresa onde ele aprendeu tudo e de repente os sócios resolveram terminar a sociedade. Terminar a sociedade, resumo, Dalton desempregado. Dalton ficou desempregado, a gente teve que fazer o quê? Dar um jeito de sobreviver. Eu tinha Dá os outros teus filhos, pulos, né? dar os pulos. Eu tenho formação também em radiologia. Na época eu Olha, trabalhava com radiologia e continuei nada a ver com trabalhando. marcenaria. Só tem o Uria no final, né? Não, UIA, radiologia com marcenaria. Exatamente. E aí as pessoas ainda falam assim, eu mudei de radiologia para arquitetura para marcenaria. Então foram várias mudanças, né? Várias transições de carreira, mas tá super certo. E aí o Dalton ficou desempregado, a gente teve que, vamos tocar por conta, tu sabe fazer. E aí aquela coisa, né, Vitor? Marceneiro acha que é só fazer móveis. Gente, eu sempre falo, marcenaria não é só fazer móveis. Marcenaria Uhum. é sempre... E aí a gente começou assim, né? Dalton fazendo as coisas, eu tocando a clínica, até a hora que o movimento começou a aumentar. Eu resolvi, não, a gente vai abrir a fábrica, o galpão próprio, até então trabalhava alugado. E essa aqui que tu conheceu vai fazer 3 anos, né? A fábrica própria, Sim. estrutura. Então E você, eu peraí, só para eu entender, você tinha a sua clínica de radiologia própria e aí que você saiu de lá para vir para marcenaria, então mudou totalmente, então foi uma mudança da água pro vinho. totalmente. Eu tenho, já estava formada em arquitetura, Uhum. mas a ideia era tocar projeto de interiores, não era focar na marcenaria, até porque eu nem gostava de interiores. Eu Hum. gostava de obra, obra, obra. Por isso que você já Só foi pro lado da arquitetura mesmo, né? isso, por isso que eu não fiz design de interiores, eu fiz arquitetura. E Uhum. aí só que aconteceu que o Dalton meio que se obrigou a trabalhar por conta. Eu pensei, não, vai ter que dar certo. Começou a dar certo, começou a dar muito certo, só que daquele jeito, né, Vitor? Fazendo as coisas assim, Hum. atropeladas, sem planejamento, sem
controle financeiro, misturava dinheiro de pessoal com dinheiro da empresa. Aquela coisa que a gente já conhece, né? Aham. Começa assim na cara e na coragem e como vai dando certo, vai dando certo. Só que às vezes dá uns perrengues no meio do caminho que não sabe por quê, né? Exatamente. Às vezes as pessoas falavam assim, Eliane, como que tu vende? Eu falei, acho que é Deus. Acho que é Deus. Porque não tinha um planejamento, não tinha um controle. Mas foi indo, o serviço muito bem feito, o cliente elogiando, um vai indicando para o outro, até a hora que eu falei, não, deu, chega de clínica, vamos focar na marcenaria. Montamos a fábrica própria, mudamos Que para legal. cá, e aí contratamos 2 pessoas. Até então começou bem, funcionou 1 ano e meio bem. Quando Uhum. o que estava 1 ano e meio conosco pediu para sair, o negócio foi Desandou. desandando. Desandou, e aí foi uma incomodação atrás da outra. Então, aí o que aconteceu? A gente teve que fazer alguma coisa, né? Mudar. Aí a gente pensou, tá, começou a ter muita incomodação, Vitor. Funcionário faltava, chegava atrasado. Uhum. Eu acho que é o maior problema de toda marcenaria, a questão de funcionário. Atraso, falta, não vem, não produz o que você está valendo o valor dele, porque o salário do marceneiro é alto, né? Aí você está lá pagando o salário e não produz aquilo que você está pagando, não é verdade? A gente teve até uns episódios piores, assim, que foi refazer. Puxa, Refazer. isso é bucho. Ó, essa coisa de refazer, só para te cortar, eu tava dando uma pesquisada aqui antes nós fazer a live, né? Dando uma pesquisada nos conteúdos do que os marceneiros mandaram de dúvidas para mim. E uma das dúvidas foi essa: problema com gerir equipe, pessoa que veste a camisa da empresa e que dá muito resserviço. É um problema, acho que meio que universal. Quem está assistindo a live aqui, a gente está conversando com a Eliane, que é uma aluna minha, mas também marceneira, junto com o marido. Eles dois tocam marcenaria. E se tiverem problemas com isso, vai mandando nos comentários. Olha, alguma dúvida, pergunta aí, ó. Olha, já estão mandando pergunta aí que a gente vai respondendo durante a live. O pessoal mandando que é top aí, ó. Quem conhece a Stenhouse, a Eliane e o Dalton sabe como é que é. Mas esse problema de marcenaria aí, de marceneiro, administração, é geral. Acho que é até universal, né? Não contando só com o nosso país, mas muito sofre com isso. Então, o que aconteceu aí, Eliane? Aí o que aconteceu assim, ó, pleno dezembro, né? Quem tem marcenaria sabe que dezembro é o mês que o mundo parece que vai acabar, Bomba, que todo né? mundo quer para todo. Pleno dezembro a gente teve problema e eu contratei o último em junho para quando chegar dezembro ele estar assim alinhado. Sim. Porque bomba de Dezembro, serviço, pronto, vai, ele já tá sabendo o que fazer, como fazer, né? dezembro ele estava desalinhado Ai. totalmente. Aí que desalinhou. Enfim, eu aprendi a ser ajudante. Aprendi a gente virou noite, coisa que em 8 anos a gente não virou noite trabalhando. Em dezembro nós viramos a noite trabalhando, Puxa porque vida. a gente teve que refazer. Para compensar, porque vocês contrataram, fecharam um serviço, contando com o marceneiro que não estava trabalhando e foi embora daí. Isso, aí eu falei, não, ele não foi embora, ele continuou Ah, até a hora que eu cheguei, falei pro Dalton e falei, peraí, tem algo errado. Eu, Eliane, que não sou marceneira, tô fazendo a função dele melhor do que ele e no final do mês eu tenho que desembolsar o salário dele. Eu falei, tá totalmente errado isso. É que a gente acaba ficando, né, Vitor, no piloto automático e esse é o sim. problema. E A gente acaba não quer percebendo, né? pepino, acaba não cuidando do financeiro, não vê que aquilo ali tá impactando lá no teu lucro no final do mês. É, Aí a gente chega. Aí a gente fez a loucura, demitiu todo mundo e iniciamos janeiro, eu e o Dalton. Vamos só tocar, a gente começou vocês dois. nós começamos sozinhos, nós vamos tocar de novo sozinho, com uma agenda que era para 4, eu e ele, sendo que eu não sou marceneira, né? Agora eu já tô indo no caminho. Agora já tá, eu vejo lá colocando os puxadores, já tá Já tô tocando, carregando fazendo chapa, fazendo tudo. acabamento, já é meio oficial já. Meio, E até isso entra já, na. E eu quero eu acho que eu fui fazer uma promovida. pergunta. Já tá quase marceneira já? Já. Top! Antes de eu fazer uma pergunta para você, eu quero até que você ajude a responder essa aqui, ó. O Mazer, acho que é Jonas. Qual é a média salarial de um marceneiro na região de vocês? Eu aqui em Brusque, o meio oficial, assim que eles chamam, que é o aprendiz de marceneiro, o salário mínimo, mas a pessoa que é um marceneiro que pega e executa um projeto está entre 3,5 e 4 mil reais.
Eu não sei quanto que tá aí na região de Florianópolis, Eliane. Essa média, a gente pagava de 3.500 a 3.700 para o É, marceneiro. Marceneiro formado para se virar sozinho, mas não foi o que é. aconteceu. Mas esse é o salário. E, e esse problema de se virar sozinho é o salário de um marceneiro assim que você pode tocar. E eu acho que é uma coisa que nós, como donos de marcenarias, temos que entender. Nós somos o dono da marcenaria. Nós vamos pegar, se tiver um projeto, a gente vai lá e vai destrinchar ele, vai executar do jeito que vem um móvel redondo para fazer uma nave alienígena, a gente faz. Só que o funcionário, ele não tem essa mesma garra, não tem essa mesma... A gente quer que ele tenha, mas é difícil achar isso. E se a gente achar um cara que faz isso, ele vai ser nós, ele vai querer abrir a própria empresa dele. O cara que vai lá, executa, entende o projeto, ele vai abrir a empresa dele. Então, às vezes é difícil achar um cara que veste a camisa. Tem pessoas assim, mas vai ser muito difícil. Só que a gente tem que entender também que ele tem que produzir, né, Eliane? Não pode deixar lá o cara, as cordas soltas, e o cara lá vai lá, faz um móvelzinho um que o outro e não produz. Né? Tá pagando o salário Exato. dele e não tá rendendo, não é verdade? Foi o que É, aconteceu com vocês, né? eu tive até um dia que o próprio cliente, estava eu e ele montando o marceneiro, porque o outro era ajudante. O marceneiro, eu e ele montando uma cabeceira assim no chão. O Dalton falou, ó, faz isso, isso. E aí eu fiz 5 peças e ele fez 2. Aí o cliente olhou assim, Eliane, tu Até a faz cliente, melhor do que ele. a cliente já percebeu que tinha uma coisa errada. Entendeu? Então, Aí eu iniciei o ano, eu e o Dalton, e aí todo mundo tá errado, vocês estão errados, vocês têm potencial. Ok, a gente tem ainda potencial, só que não adianta a gente querer ter uma vida enlouquecida, que era o que estava é. acontecendo. Era problema atrás de problema, sem contar problema de saúde. E aí eu tava, não, tô fazendo errado, mas na fé que não, vai dar certo, uma hora vai ter que dar certo. Até o dia que fui convidada para tua palestra, né, Vitor? Ah, essa é a pergunta que eu queria te fazer. Como é que você se sentiu quando você mandou todo mundo embora? Que você ficou só o teu marido? Como é que vocês se sentiram quando tava só vocês dois na marcenaria produzindo e todo mundo chamando vocês de louco? Como assim? Vocês precisam ter um monte de funcionário? Tá maluco? Não é verdade? Foi assim, ó, foi frustrante, tá? Eu fui muito criticada, muito mesmo, por todo mundo. Ninguém entendeu, achou tão louco. Piraram a cabeça, os dois piraram a cabeça. Enfim, a gente estava bem ciente do que a gente prefere qualidade de vida do que todo o dinheiro que a gente estava ganhando a mais estava indo fora, porque era retrabalho, era dia faltando, era só pepino, gente, assim, e gastando com médico. Então, do que adianta Uhum. tu ganhar mais e tu gastar mais? Né? Tu Se não ter um estressar controle. demais, né? Que não tinha aquele lucro no bolso, né? A E gente é não uma tava das com coisas. isso. E é uma coisa que eu quero reforçar para quem estivesse nos assistindo, não é que nós somos contra contratar pessoas. A gente acha que, né? Ah, então Sim, não sim. querem contratar funcionário porque vocês são empresários. Não. A gente é a favor de contratar pessoas que queiram trabalhar. Tanto que eu fiquei 3 anos e meio sem contratar um funcionário para eu organizar a minha marcenaria, preparar ela para quando eu contratasse alguém, ela vinha aqui alinhar com a minha empresa. Porque eu não estava preparado para isso. É. Não é verdade, Eliane? E é quando a gente contratar alguém, a gente saber. Às vezes a gente quer ir lá e contratar uma pessoa para trabalhar, mas a gente não está sabendo trabalhar. Então eu me preparei, organizei a marcenaria, ela está dando muito lucro para agora. Opa, agora eu vou contratar alguém, agora eu posso colocar alguém para trabalhar. Aí faz um mês que eu contratei um marceneiro. E vocês estavam na mesma situação. Só que quando vocês eliminaram todo o pessoal, né, trabalhando que nem nós aqui com 2 pessoas, criticaram um monte, estavam loucos, vão ter prejuízo. Mas só que agora vocês entenderam. Como é que vocês conseguiram entender isso, que vocês não estavam loucos? Quando eu cheguei lá no curso, na palestra que o Victor estava dando, fui convidada à palestra, fui. Cheguei lá, inclusive, fui criticada lá, né, por uma colega que também tem marcenaria, que tem 20 funcionários, e falou que eu estava maluca, que eu estava errada, e eu fiquei quieta, falei, não vou retrucar. Até o Victor, abençoado, começar a falar, e eu falei, como assim? Todo mundo me criticou e ele tá chegando e tá falando de uma coisa que é a minha solução. Sabe? Eu saí da palestra, eu acho que aquela palestra serviu pra mim, só pra mim. Eu saí de lá assim, cara, se dá certo com ele, vai dar certo comigo. A gente vai ter que terceirizar, fazer alguma coisa para dar certo, para que a gente não precise ter pessoas aqui o tempo todo, né? Pessoas contratar o corte terceirizado, eu falei, é uma luz. E eu saí daquela palestra assim, Uhum. ó, pronto, achei minha solução. Que legal, e isso que eu fico mais feliz, porque acho que muita gente
tem essa ideia de que encher a marcenaria de funcionário que vai resolver o problema. Ou só terceirizar. Mas você conseguiu entender que a gente tem que conciliar as coisas. As Porque vocês coisas. deixaram de produzir na marcenaria desde que você entrou no método? Deixou de produzir Não, tá produzindo. dentro? Não. Tá produzindo. Você está aprendendo, entendendo. Claro que você já tinha um ótimo, já estava controlando bem seu financeiro. Só que agora vocês vão estar dando um outro passo, um patamar mais alto, né? Vai dobrar a produção de vocês. Usar a terceirização com a produção de vocês, sem precisar contratar funcionários, sem comprar maquinário novo. Tanto que é uma pergunta que eu faço. Vocês entraram quando na minha turma? Faz uns 2 meses já? Acho que sim, Vitor. Aquela vez que foi a palestra, já está fazendo uns 6 meses, né? Desde que você assistiu a É, palestra. Faz foi em tempo já, né? fevereiro, mais ou menos fevereiro. Fevereiro? Fevereiro, março, abril, maio, junho. Já vai fazer 6 meses já, né? Então, desde que nós estamos conversando tudo, passando as instruções. E desde esse tempo todo, você precisou contratar um funcionário novo para aplicar os métodos, precisou comprar um maquinário novo para você aplicar, você teve que trabalhar mais horas para poder aplicar os métodos do treinamento Marcenaria 2X? Não, e a gente tem muito assim na nossa cabeça, eu já tinha antes, sabe, Vitor? A gente foi na Formobile e o pessoal só queria comprar máquinas, investir. E eu sempre falava, do que adianta tu comprar uma máquina que custa 100 mil reais se tu não tem produção? Eu sempre Uhum. falava, se eu tenho alguém que tem essa máquina para que eu peça um serviço, por exemplo, eu precisei de um serviço de CNC, vai lá, contrata o cara que tem, ele cobra baratinho. Isso! E as pessoas, eu acho que estão muito focadas assim, ó, em o que eu vejo, tá? Das marcenarias que eu acompanho. É Uhum. contratar, sem calcular o custo que esse funcionário está te dando, não só de prejuízo, mas de salário. É. Comprar máquinas. Depende, né? Depende, né, Vitor, de comprar Depende máquina. muito, depende muito do tamanho da pessoa, do quanto ela quer alavancar. Ela tem que ir crescendo. Teve uma expressão que um outro aluno meu falou muito legal. A gente tem que crescer a marcenaria. Não, ela não pode ser um balão que ela infla e depois ela murcha ou ela estoura. Ela tem que ir crescendo Uhum. conforme o nosso passo. Só que às vezes fazer um investimento no maquinário, uma pessoa que acha que vou comprar um maquinário para resolver problema, quebra. Ah, vou contratar 2, 3 funcionários para resolver problema, também vai se quebrar. A gente tem que estar preparado para fazer isso. Você tem uma marcenaria grande, 20 funcionários, está vendendo para um monte de lugar, está com caixa bom, investe num maquinário, ótimo, é o ideal. Só que tem gente que está ali querendo dar o primeiro passo, já investiu numa seccionadora de 150 mil reais. Investir num Exato. aplicativo lá com terceirização, com usinagem, com CNC de 100, 200 mil reais, querendo fazer um financiamento em 200 vezes. E Aí aí que dá os problemas, né? tem que Que aí pensar assim, quebra com... aí, Vitor, é que assim, ó, foi o que tem no teu curso, né? Que é o que a gente já vinha também aplicando. Mas eu sempre falo, gente, sempre, tudo que eu estudo muito, eu estudo todo dia. E é o que eu falo assim Verdade. pra galera que me acompanha no Instagram, né? Ah, é o que eu falo, gente, marcenaria não é só fazer móveis. Aí eles falam, ah, e como tu dá conta? Eu estudo muito, né? Então, Uhum. tu tem que controlar o financeiro, principalmente. Vai comprar uma máquina dessa, vai contratar uma pessoa, você tem que pelo menos ter uma reserva de caixa. Para se tudo E der uma boa reserva, errado, né? é, tudo der errado, tu sabe de onde tirar. É. E isso é planejamento, é controle financeiro, é cuidar do DRE, né? DRE, É. ver o que gasta. Às vezes eu pergunto para alguém, ah, mas e quanto tu gastou e tal? As pessoas me perguntam, eu falei, aí, como que tá? Quanto entrou, quanto sai? A pessoa nem sabe, É. porque normalmente o gasto pessoal já tá misturado com o da marcenaria, já tá errado. E já começa ali aquela misturança e não sabe quanto tá tirando, entrando dinheiro, né? Até quem está nos assistindo, se não nos segue ainda, pode seguir o meu perfil aqui, ó, Vitor Hugo Rebelato. Eu sempre dou dicas de marcenaria para marcenarias, para aumentar o lucro em 2 vezes. A marcenaria da Eliane também, a Stenhouse, né? Além de quererem contratar os serviços dela e conhecer mais, ela também dá dicas do dia a dia da marcenaria. É bem legal o perfil dela, eu gosto bastante. Estávamos trocando até umas ideias. É legal, né, Eliane? A gente se trocar essas ideias. Outra gente estava trocando uma ideia sobre estrutura de portas ali, como firmar a porta, sobre empenamento, cliente chato, como cobrar direito. Porque o mercado do moveleiro, da marcenaria, as pessoas acham que é só fazer móveis, que é o que você fala também. E eu também tenho esse pensamento. Eu acho que por isso que a gente equilibra muito isso. Porque eu fui visitar a Casa Cor esse final de semana, né? Eu sou design interiores, sou marceneiro, mas só que a Casa Cor, ela não é só um item de decoração, de arquitetura. Ela traz o moveleiro e concilia isso.
E as pessoas, os marceneiros, né, eles acham que é só, não, é só pegar lá ou o arquiteto trazer o projeto, ou eu fazer venda, e aí quando eu fazer bastante venda, contratar e colocar maquinário. Mas você tem que entender que às vezes se você fazer um projeto no ano, 2 projetos no ano, já está o suficiente para uma marcenaria. Só que as pessoas querem estar o tempo todo vendendo. E vender não é a chave para você fazer ter lucro. A chave é você se organizar e se preparar. Não é verdade? Não adianta E eu acho que vender e isso não ter produção. nesses 8 anos que você tem marcenaria, a gente pode dizer que é uma marcenaria relativamente nova, porque tem muita gente que tem 20, 30 anos de marcenaria, só que ainda não entendeu isso. E acho que o que fazia 20, 25 anos atrás funcionava ainda. Meus pais, por exemplo, quando abriram a marcenaria, 19 anos atrás, eles saíram com um projetinho, o projeto aquele feito à mão, ela ia lá na arquiteta, daí levava o projeto no cliente, chegava lá pelos conhecidos e vendia, funcionava. Hoje não funciona mais. E você como arquiteto sabe muito bem isso, né? Que ó, atende uma região muito grande, muito disputada, que é a Grande Florianópolis, né? E não é mais você chegar e falar com a pessoa, eu vendo móveis. Tu tem que ter uma estratégia muito boa. E você tem uma estratégia de orçamento muito boa, né, Eliane? Uhum. Tem que cuidar assim, ó. Por exemplo, é que te falei um dia, né, Vitor? Uhum. Proposta de investimento, né? A gente manda Essa é a palavra, eu proposta, tinha até esquecido. proposta Essa de que é a palavra que eu queria. investimento. E aí, assim, ó, até estava escutando uma live essa semana sobre vendas, né? Uhum. Eu não nasci vendedor. Ninguém nasce vendedor. Gente, eu também não nasci Uhum. vendedora. Eu estudei vendas, vendas é É. estratégia, tu apresentar a proposta de investimento para o cliente é estratégia, a forma como tu atende é estratégia. Então, tudo isso tem que cuidar na marcenaria, né? Não É. é que nem tu falou várias vezes, né, Vitor? O cliente te liga e tu vai lá, tô indo agora. Não, tu tem que ter uma estratégia, um planejamento e falar, não, tal dia eu atendo externo, tal dia eu vou te Uhum. atender, porque tem que ter uma agenda, tudo tem que ser controlado, não é só fazer móveis. É uma Marcenaria coisa que eu não é pego todo mundo. muito. É ver É uma coisa que eu pego tendências aí, muito no Casa pé, né? Cor. É Eu não fui na isso. Casa Cor ainda, a Não gente vai fosse pro ainda. próximo, né, hoje. Mas hoje eu fui palestra na loja Gemad, falando sobre Olha MDF. aí. Tá se informando, se atualizando. Aí tinha novidade de dobradiça, novidade de corrediça. Até me chamou muita atenção, porque éramos em umas 10 pessoas. Eu era a única mulher no meio. Hum. E aí começou a falar, a palestra era sobre o quê? Serra, a Serra da Esquadrejadeira. E aí, sabe quando tu percebe que eles estão te olhando pensando, o que que essa mulher tá fazendo aqui? Eu Ela não sei sabe que nada. eu sei qual é a serra, aquela serra. Ele falando da Serra Piranha, eu falei, mas o Dalton usa riscador. Pensando comigo, o Dalton não usa essa daí porque a gente usa riscador. Então, é É. isso, marcenaria é isso. Tu não precisa saber fazer tudo. Eu não sei fazer o que tu faz. O que o Dalton faz, que é tirar o projeto. Eu sei fazer o projeto. Tirar do papel, quer fazer escala real, quer cortar aqui ou terceirizar, eu ainda não sei fazer. Assim como ele não sabe vender. Então, um Uhum. complementa o outro. Aí o E cara sai de funcionário hoje e amanhã quer abrir uma marcenaria e não cuida. Então, assim, ó, pelo menos tem os básicos, né? O curso do Vitor ensina isso. Administrar, coordenar financeiro, ter um contrato, né? Principalmente um contrato. Saber que marcenaria não é só fazer móveis. uhum, é exatamente esse o ponto que eu queria destacar. A arquiteta Gabi ali falou, Eliane, empreendedora maravilhosa, casal Stenhouse é top. E concordo, porque a Eliane é uma empreendedora, e é isso que às vezes o marceneiro esquece. Ele abre a marcenaria, ele é dono de marcenaria, mas ele esquece de empreender. E Exatamente. empreendedorismo é isso, é administração, organização, é gerir, é equipe, é fornecedor, é finanças. E não é só fazer um caderninho ali, entrou e saiu as finanças. É você coordenar tudo. Que nem até um amigo nosso que mandou a pergunta, ó, precisava tirar uma dúvida com vocês sobre fazer orçamentos para os clientes. Qual seria a melhor forma de orçamento? Por metro quadrado ou às vezes o material? Olha, Maquiel Pires, eu particularmente só uso por lista de material. Eu não faço mais por metro quadrado ou por vezes 2, vezes 3. Eu não sei, Eliane, como é que você utiliza Eu, na marcenaria hoje? eu também faço por material, Vitor. Eu tenho uma tabela onde eu coloco Uhum. todos os materiais que eu vou usar. Então, o que que eu faço? Vou contar rapidinho a minha experiência aqui, para ver se ajuda. Uhum. Eu mesma bolei uma tabela, tá? Já peguei outras tabelas, e eu peguei minha tabela e eu coloco todo o material que eu vou usar. Todo, tá tudo ali. Então eu pego o projeto, se não fui eu que fiz, eu veio de outro arquiteto, olho ali, tantas corrediças, coloco. Atualizo o Uhum. valor, né? Atualizo o valor Sim. com o fornecedor.
E coloco tudo, dobradiça, corrediça, pistão, já coto o que que tem de espelho, tudo. Deixo o Já quê? coloca tudo. MDF para o Dalton. Eu não sei calcular MDF, tá? Então, essa parte do MDF, o Dalton que senta e ele fala, ó, vão tantas chapas de 15 branca, vão tantas chapas de amadeirado, tantos dias para fazer. A própria tabela calcula, ali eu já tenho o quanto que eu quero de lucro, o imposto, que todo mundo esquece do imposto, É, os gastos fixos, né, Vitor? os fixos, os invisíveis, os Todos variáveis, esses todas as e dá o porcentagens. teu valor. É. É, não adianta porque, assim, quando o Dal trabalhava sozinho, Vitor, que eu tava lá na clínica, não dava lucro. Não dava, assim, teve meses que eu tive que tirar do meu dinheiro da clínica para pagar material. E aí um dia eu sentei com ele e falei assim, tá, mas como é que tu orça? Ah, O eu que que olho tá para acontecendo de errado? eu olho para esse projeto e eu falo, vai ser tantos mil. Aí eu ligo lá na loja, ele ligava na loja, eu, Uhum. na loja de Fernandes, só, eu comprava lá. Ligo Meu, lá e falo, olha, eu preciso de tanto disso, disso, disso. Quando eu entrei, tabela de orçamento para o fornecedor. Eu preciso comprar 15 chapas de branco TX. Eu peço o orçamento para todo mundo que vende. O que tiver com valor melhor, eu compro. A gente tem que claro, economizar. é Economizar. a economia de preço. E ainda sobre essa questão de tabela, lembrando, né, que a gente teve uma atualização na plataforma, Eliane, dá uma comparada com a tua tabela. A gente atualizou a nossa tabela Ah, de não orçamentos. vi, não vi. Já vou lá dar É, a gente uma atualizou melhorada na minha. sexta-feira para comparar, às vezes, para atualizar alguma coisa, porque realmente é isso que acontece. Ainda respondendo a pergunta do Mikael ali. Porque a gente comprou aqui várias planilhas. A gente tinha É, 5 planilhas diferentes para poder fazer orçamento, só que era um monte de aba parafernália que não funcionava. E aí, às vezes, não batia o preço, ficava muito caro, muito barato, e a gente teve que criar a nossa também, né? A gente exatamente. otimizou ela para poder compartilhar com os alunos, para agora ela tá todo numa aba só. Então a gente tem a planilha do DRE, tem a do contagem de horas, a horas da marcenaria, todas as horas que a gente precisa para daí jogar para a planilha de orçamento automático. Então, por exemplo, se tu tem um ou dois funcionários, ou por exemplo, você quer colocar a tua hora do Dalton e a hora da Eliane de tirar o saláriozinho para cada um. Você separa esse valor e a hora que for para a planilha de orçamento, ele já dá automático quanto cada um vai receber por aquele móvel, quanto vai custar. Porque cada um tem o seu custo, não é verdade? Cada funcionário, cada produção. Então, essa planilha que a gente utiliza, que a gente criou, também por causa dessa falta de necessidade, né? Porque se a gente for fazer por metro quadrado, às vezes um móvel por metro quadrado, ele não vai dar o mesmo tempo de custo de um outro. E às vezes você não consegue ter uma precisão, né? Então a lista de material, ela fica mais específica, né? E por isso que eu utilizo planilhas, né? Até outro dia perguntaram para mim se eu utilizo um sistema de computador e tal, né? Tem um aluno meu que a gente conversou, olha só como é que ele utiliza, né? Ele entrou na última turma. Ele tem o SketchUp, aí ele faz o projeto todo preciso, e aí ele tem um plugin, que daí o SketchUp dá o orçamento de cada material, e desse plugin ele joga num outro plugin, que daí ele joga direto para a seccionadora, que daí ele vai fazendo. É bem. Mas ele disse que assim, ó, funciona muito bem. Só que ele paga o sketch, ele paga o plugin, ele paga a mensalidade do programa. Então, foi um baita investimento e vai para a seccionadora, né? Só ali vai uns 300 conto de investimento para poder fazer tudo isso. É Uhum. rápido? É preciso? Funciona muito bem. Só que, às vezes, para quem está começando pequeno, não tem dinheiro para investir nisso tudo. Então, essas planilhas de Excel, que parecem ser básicas e simples, só que é o feijão com arroz. Tem Facilitou gente que muito. quer aquela planilha com 500 abas, com um monte de parafernália que não utiliza, demora 3 horas para fazer um orçamento de um banheirinho e que no final sai caro pra caramba, né? É. O que é importante, Eliane, né? É ter o necessário para você conseguir visualizar e fazer um orçamento rápido e preciso, não é verdade? Eu acho que tu falou aquele dia na palestra uma frase que bateu muito assim com a nossa realidade aqui. E eu até te falei, né? Porque o teu método é M33M. E eu ainda Uhum. falei que eu peguei todo o conteúdo da tua palestra e pensei, vou trazer para minha realidade. Tudo que eu estudo, tudo que eu escuto, eu trago para minha realidade. E é exatamente tu falou isso, é a nossa realidade. Quem tem uma marcenaria com 20 funcionários já é outra realidade, né? Então, a nossa Uhum. realidade é a gente não quer
trabalhar igual louco, porque eu sempre falei pro Dalton uma coisa desde o início. Eu não quero perder o controle de saber quem é o cliente, qual é o nome dele, qual é o filho dele, sabe? Porque assim, ó, os nossos clientes, eles viram amigos, né? Uhum, Então, eu queria é que verdade. ela crescesse demais, e ela estava acontecendo isso. E aí eu digo, tu tem que trazer para tua realidade. Esse monte, eu também já comprei umas tabelas assim que tu perdi horas para fazer um negócio. Então traz para tua realidade. Pega Uhum. o curso do Vitor, traz para tua realidade. Eu falei pro Vitor, eu vou fazer o método M3M, marcenaria, terceirizar marcenaria. É, Porque eu não tenho outro marceneiro, eu tenho o Dalto e a Eliane, que não é. é marceneiro. É um projeto de marceneira. E, e é esse o ideal, é isso que eu falo tanto e eu quero inserir para as pessoas. Às vezes as pessoas querem pegar cursos e fazer coisas mirabolantes. Ai, porque eu preciso fazer o curso. Eu não quero que entre uma pessoa no meu curso, no meu treinamento, para ela ficar lá estudando. Eu quero que ela entenda a marcenaria dela, você estude a sua marcenaria, pegue esse conhecimento e aplique na sua realidade. E vai adaptando ela. Tanto que a gente dá essa mentoria antes, né, Eliane? Para atrelar isso que você já tem hoje, porque você já tem algumas coisas organizadas. Não adianta você estudar uma coisa que você já tem e você não vai resultar em nada. Não. Tem algum processo que precisa ser melhorado? Então vamos melhorar esse processo. O processo de vocês é a terceirização. Melhoramos ele. O financeiro já estava indo bem. Podia fazer algumas melhorias? Fizemos. Mas não era aquela coisa que você ia perder horas otimizando. Agora tem gente que não organiza nada o financeiro. Então Tem, vamos melhorar o financeiro. Não adianta nada você chegar na marcenaria, não, você tem que terceirizar para você ter lucro. Mas ele não organiza financeiro, não organiza venda, não organiza atendimento, não é verdade? ele vai E terceirizar e não vai dar conta, sabe, Vitor? uhum, Porque não vai dar conta do atendimento, não vai ter talvez giro de caixa para dar conta, porque é, tu vai terceirizar, tu tem que pagar e muitas vezes não, na maioria das vezes tu paga antes de receber do cliente a é finalização. Então, assim, primeiro realmente organiza organização. e bota na cabeça que marcenaria não é só fazer móveis. Quem tá com esse pensamento vai ficar para trás e infelizmente vai ficar para trás. Porque Uhum. tem que estudar. Eu recebo muita mensagem no Instagram. Inclusive, casais, tá? Que estão como a gente está hoje. De achar Olha que aí. vai dar certo, e aí estão vendo que dá certo. Dá certo. Mas essa é a Sim, nossa realidade. A gente não quer trabalhar enlouquecidamente para ganhar rios de dinheiro e não ter qualidade de vida, não ter saúde. é. Às vezes tem aquela ideia de que é que muita gente tem ideia de que empresário no Brasil ou ele está ferrado por causa que está trabalhando 15, 20 horas por dia, ou ele está milionário e viajando de jatinho. Só que eles não entendem que o empresário é para você poder ter um dinheiro para você ter uma vida tranquila. Eles acham que é trabalhar que nem maluco para poder ficar milionário. Se você quer ficar milionário, não tem nenhum problema com isso. Mas você tem que entender a sua limitação. Né? Por exemplo, tem aqui o Luciano Hang, né? Ele é o dono da Havan, né? É aqui da minha cidade, de Brusque, nosso vizinho, foi criado aqui na nossa rua. E aí, poxa, mas o cara estudou na mesma escola que eu, qual que é a diferença? Ele teve sangue frio para poder administrar o que ele administrou. Ele foi crescendo, foi dando os passos dele, foi. Claro, não tiro os méritos de ser um grande empresário hoje. Só que eu não quero chegar ao nível dele. Olha o nível de pessoas, todo o pessoal que ele tem que ter por trás para administrar. Ele passou anos para isso. Mas eu quero que a minha marcenaria esteja aqui com um funcionário, mais duas pessoas trabalhando, e estamos ganhando dinheiro. O importante é eu ter, no final do mês, dinheiro no bolso, para eu poder não ficar com aquele desespero, o cliente atrasado, meu Deus do céu, tem que pagar fornecedor, tem que pagar terceirizada, aí o funcionário não veio. Ai, meu Deus do céu, agora atrasou tudo, hein? Aí aquela dor de Ah, cabeça. Eu prefiro ganhar o suficiente para me sobreviver, poder trocar meu carro, poder fazer uma viagem de vez em quando e tá tranquilo, do que estar desesperado com dívida, tendo que fazer empréstimo no final do ano, pagar 13º e tudo mais, e tá uma loucura. E eu acho que você tem o mesmo pensamento, né, Eliane? exatamente, assim, ó, hoje, até o fim da semana, eu vou fechar a agenda 2023. Tá bom. Parabéns. E aí a gente está Parabéns. iniciando, já tem cliente de janeiro, fevereiro e março. Já tem cliente fechado, o cliente que está montando agora, ele falou, Eliane, reserva a agenda para 2026. 26. Que top! Essa é minha aluna favorita. Aí tu tem. Porque assim, ó, vai lá, faz serviço bom, faz Hum, serviço bem feito. hum, Do que adianta? Eu penso assim, tá? Posso estar totalmente errada e alguém me criticar. Mas eu penso assim, eu prefiro entregar um serviço bem feito do que eu pegar uhum. 5 clientes de uma vez só, se eu tiver 5 marceneiros, e É, os 5
dar problema e os 5 atrasar e os 5 reclamar e no final das contas tu vai fazer o cálculo e o lucro foi zero. Então, É. concentra. Hoje nós trabalhamos assim, Eudalto. Concentre um cliente, faz aquele serviço, entrega bem feito, o cliente fica satisfeito, vai para o outro. Vai fazendo aos pouquinhos, sabe? Vai fazendo aos pouquinhos e aí vai crescendo, porque daí a gente cresce, que eu digo saudável, né? Nunca crescer. Crescer saudável. É a história do balão, né, Vitor? Tu falou. É. Não adianta você ter uma empresa que infla, vira um balão gigantesco, bonito, mas quando tá lá, dá um estouro ou murcha tudo de novo, vira aquele... É até ruim para a saúde da pessoa, né? E as palavras das pessoas aqui que estão na nossa live só reforçam que você já é, né? A qualidade de trabalho de vocês é muito boa, Eliane é muito disputada, tenho certeza disso. E o pessoal que está participando aqui, ó, dando palminha, é exatamente isso, é verdade. O Praxedes aí, ó, a Marina, a casa da Alaine. Pessoal, quem está nos assistindo aí, nós estamos conversando com a Eliane, aqui de Florianópolis, né? Como que é? Santa Maria da Imperatriz, tem a marcenaria há 8 anos. Nós estamos aqui com... Quem está nos assistindo também, que é marceneiro, estou com um evento, que é a Semana Marcenaria no Lucro, onde eu mostro os passos para você evitar erros, os métodos utilizados para você aumentar o lucro da marcenaria, em 2 vezes, né? Para você poder ter uma marcenaria que, como a gente está conversando hoje aqui, né? Que não infla, que não estoure e que principalmente não fique inchando, murchando, aquele desejo de desistir, cansado da marcenaria, porque não tem coisa pior do que você acordar de manhã cedo e ir para o teu trabalho, só que a tua empresa, você ir lá já cansado, de saco cheio e de... Poxa, eu vou ter que ir lá enfrentar o patrão e o patrão é você? Ninguém merece, né, Eliane? Poxa vida, né? Cansado, vou ter que ir lá porque não tá dando lucro ou está dando problema, né? Então a melhor coisa que tem é você ir lá para uma marcenaria organizada, com a marcenaria na mão, no controle, e crescendo ela e dando mais lucro, né? Não é dando dinheiro, como dizem, é dando lucro. Porque dar dinheiro, você pode fazer qualquer serviço aí que pode dar dinheiro. Agora, uma marcenaria que dá lucro é diferente, porque com o lucro você consegue administrar o caixa dela, você consegue fazer com que você tenha folgas. Se der problemas, você consegue se reerguer, né? Porque às vezes você tem lá, dá dinheiro, mas só que esse dinheiro entra e sai, ninguém sabe, né? Por isso que eu gosto de diferenciar. Dinheiro pode ser, é a mesma coisa, mas vamos diferenciar dinheiro de lucro. Porque lucro, você consegue sobreviver. Às vezes o cliente paga em dinheiro, mas às vezes vai tudo para pagar fornecedor, pagar conta e não sobra nada. Cadê o lucro? Eu Sumiu, acho né? que não. Só uma observação, Vitor. Eu acho que o que mais acontece, que o pessoal sai de marcenaria e acha que já vai abrir a sua marcenaria e já vai ganhar rios de dinheiro, é o que eu sempre falo, que eu comento para todo mundo. Marcenaria gira muito dinheiro. Gira Porque às vezes a pessoa olha bastante. assim, nossa, essa cozinha custou 15 mil reais. Meu Deus, estão ficando rico nas minhas costas. Teu patrão vai ganhar horrores de dinheiro. Vai fazer Uhum. o cálculo do que tu gastou. As pessoas não fazem esse cálculo. Então, assim, É, gira dinheiro, gira. Só que é o que o Vitor fala. Dinheiro é diferente de lucro. Lucro tem que ficar. Aí se tu pergunta isso quanto que mesmo. tu lucra, a pessoa Ah, responde 5%. Às vezes nem aí, isso, né? nem Então, isso, às vezes. Fora todo o custo, né? Porque, às vezes, é aquele negócio, você tem que, às vezes, fazer uma venda para você começar a produzir. E o lucro vai ser só lá na entrega. Então, todo aquele dinheiro que entra, às vezes a entrada, é só para você começar a produzir o móvel. Isso se tiver lucro lá no final, porque às vezes dá um perrengue no meio do caminho, e aí não dá para sobreviver, não. Então, a chave, eu acho que tudo isso que a gente falou hoje até agora, Eliane, é a gestão e organização. E não é gestão de você ficar ali, ser um administrador de empresas. Tem gente que acha que tem que fazer uma faculdade para isso, né? É e só gerir. Ou eu sei cuidar do escritório, dane-se a produção. O meu marido que cuida, os funcionários que cuidam. Não. Que nem você. Você teve que ir para a produção porque ficou só vocês dois. Mas eu acho que uma administradora, um administrador de empresas, ele tem que saber um pouco de tudo. Ele tem que entender o que está acontecendo. Você tem que saber como funciona a produção para poder cobrar. Imagina, você está lá no escritório sentado de boa fazendo orçamento, de repente saindo para montar uma semana montando uma cozinha. Eu acho que é normal. Como que você vai cobrar dele se você não sabe o mínimo disso? Você não precisa, né? Mas você precisa, não precisa instalar o tempo todo, mas é preciso ter clareza disso, né? Para você ter uma marcenaria que dá lucro. A Elaine, né? Parabéns pelo seu trabalho, Vitor, compartilhando clareza e conhecimento. Obrigado por estar assistindo nós aí também. O Praxedes aí, nosso
nosso funcionário e também trabalhador, ó, material é muito caro. E o cliente não sabe fazer isso. Só que aí que tá, ó, quem não assistiu ainda a segunda aula vai sair amanhã no Marcenaria do Lucro. Eu vou mostrar um dos métodos de entender por que que nós temos que passar esse valor para o cliente, que é o método CORE. É quando a gente passa um valor para ele, é 20 mil reais. Meu Deus, 20 mil reais em MDF? Não, não é em MDF. É todo o trabalho em cima, né? E o lucro, na verdade, é a nossa mão de obra, né, Eliane? Exato. Cortar chapa, cortar tudo à mão, carregar móvel para cima de prédio, não é barato. Não é fácil, galera. É, Não é fácil. e o cliente não entende esse valor, né? Então tudo custa muito caro. Então a nossa hora é cara. Mas para nós não se alongar muito aqui, né, Eliane, que está muito bom o papo, queria só fazer algumas perguntas para você a respeito sobre o nosso treinamento, né? Para às vezes o pessoal que está nos assistindo, né, conhecer um pouco mais, né? Mas, por exemplo, as aulas do nosso curso, né, o Marcenaria 2X, que você assistiu, você acha que foi suficiente a entrega? São bem claras? Você conseguiu assistir elas? Tem, ou, assim, é muito chata, é muito longa, é cansativa? Como é que você define as aulas? Assim, eu já comprei outros cursos, né, de marcenaria. O Dalton, por exemplo, o Dalton é uma pessoa que ele não sabe ficar sentado na frente de um computador. E ele assistiu tuas aulas. Que Por que legal. que ele assistiu? Rápida prática é isso. Entendeu? A aula do Vitor é assim, ó, direta. Você tem que fazer isso, 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 sem aquela enrolação. Não, é prática. Pá, é ali. Até o Dalton assistiu. Só para vocês, quem é marceneiro que às vezes fica com medo, eu não vou assistir aula, eu não vou comprar porque eu não vou assistir. Quem é Gente, aula paciente? rápida, como a Elaine falou ali, com clareza e direta. É isso. E se tu tem Que alguma legal. dúvida, não sei se tu vai me perguntar, mas eu já vou falar. Se a gente tem alguma dúvida, Vitor, como que eu faço aqui no sistema e tal? Na hora, gente, ele vai lá e responde na hora, já resolve o teu problema, então assistência, nota 10. Que legal, que bom que deu para ajudar assim, né? E a gente tenta responder o mais rápido possível, porque eu também estou na marcenaria, né? Sou marceneiro, e às vezes estou ali, né, no dia inteiro, às vezes demoro para responder, mas estamos sempre tentando ajudar o máximo possível, né? Para poder ajudar a marcenaria, né? Sim. E com os métodos ali, agora eu confundi, agora eu esqueci, porque agora é Eliane. Eliane, Eliane. Eliane, né? Agora eu vi. Quem respondeu foi a Elaine. Quem Eliane. respondeu ali foi a Elaine. Eliane, os métodos que você aplicou, né, do treinamento, você, como é que é? Você conseguiu já melhorar a sua produção e o lucro da sua marcenaria com os métodos que vocês estão aplicando? Sim, a gente só está ainda fazendo alguns testes enquanto a terceirização, né? Porque ainda não chegamos aqui, as empresas que temos aqui na nossa região, ainda não cheguei a um padrão de acabamento, porque o nosso serviço ele vende por acabamento, serviço bem feito. A fita de borda é feita a limpeza manualmente, então eu não encontrei ainda uma empresa que fique 100%. A gente fez testes aqui para a fábrica, muito rápido, facilita, agiliza a vida da gente assim, ó, muito. Então, Que a gente bom. está aplicando, mas ainda está em treinamento. Principalmente tu mudar a cabeça do marceneiro, né? Que não vai ser ele que vai mudar, né? Mas aí é que é o princípio, né? Você adaptar o método à sua realidade, porque você não pode reduzir qualidade para aumentar a agilidade. Você precisa ser Exatamente. ágil tendo qualidade. Então, se você testa as coisas e você vê que não deu certo, você melhora, você adapta. Agora, não adianta ficar fazendo um monte de coisa. Não, eu vou terceirizar, como eu falo, né? Vou terceirizar para agilizar. Não, você precisa testar e usar o que funciona. Mas organização e gestão sempre vai funcionar. E você sempre pode melhorar algo para agilizar os processos. Se não funciona a terceirização, agiliza na qualidade, otimiza no tempo, economiza nos cortes, economiza nos produtos. E assim vai indo, né? Principalmente na questão de valorizar o produto do orçamento, né? Exatamente. E outra pergunta, Eliane, você precisou, acho que eu já fiz, né? Precisou contratar algum funcionário, comprar maquinário novo para você fazer esse método funcionar? Não Não. compramos nenhuma máquina nova, não contratamos e não vamos contratar. Por enquanto, como o pessoal comentou ali, é o casal Stenhouse, os dois se executando, o Dalton fazendo, e a gente está implementando para dar certo o terceirizar o corte da chapa. Ainda não usamos para nenhum cliente, porque a gente tem aqui a gente tem o costume de quê? Primeiro a gente testa aqui. Hoje, por exemplo, eu fui uma palestra de um MDF que eu nunca usei. Gostei, achei bem legal.
sabe? A composição dele e tal. Vou comprar vou montar um móvel na fábrica, nosso, Legal. e aí, se der certo, a gente aplica no cliente. A maioria já testa direto no cliente, né? Não, a gente não faz Aham. isso. Não faz É, isso. não, depende muito da pessoa e tal. A gente até tentou fazer essa semana aí, mas já não gostei. Não quero montar na casa do cliente. Dá muita bagunça, às vezes dá um errinho, dá problema. Mas é cada um com sim, às vezes um gosta, né? Ó, o Samuca perguntou, será que daria certo o cliente comprar o material e cobrar só a mão de obra? Dá certo e não dá. É uma questão de testar. Por quê? Nós, como donos de marcenaria, a gente compra com desconto a chave do MDF. Pelo menos eu consigo um preço melhor. Então, às vezes, o cliente ele vai pagar muito caro no material, né? Tipo o pedreiro e carpinteiro. Assim, o cliente saberia que o material é caro. Mas aí tem um custo É, fixo, tem um é, imposto. a gente paga o imposto quando for produzir, então ele pode saber que é caro, só que aí ele vai achar caro aí a tua mão de obra. Meu Deus, ele está cobrando, eu comprei por 10 mil o material e ele está me cobrando 20 mil de mão de obra. Só que daí tem todo o teu processo, porque daí o teu custo fixo sei lá, energia, internet, funcionário, imposto, a tua hora, né? Ou, às vezes o teu custo fixo, ou por exemplo, o custo fixo da minha marcenaria é totalmente diferente da sua, do Samuca, da Eliane, é totalmente diferente porque os impostos por regiões são diferentes, de cidade é diferente, o custo do fixo, por exemplo, o meu galpão é muito maior, às vezes o seu vai ser maior ainda, então às vezes isso aí você vai ter que embutir no teu valor. E aí o cliente ele vai achar caro a sua mão de obra. E aí o outro cara lá vai cobrar, às vezes, uns 5 mil reais, o teu concorrente 5 mil reais mais barato, porque o galpão dele é menor, e aí você vai perder o projeto. Então, o certo não é o valor do custo dele achar caro. É você passar para ele o valor É que na saber cabeça dele se torne apresentar. barato. Ah, Vitor, eu Saber acho que assim, apresentar. é tu saber apresentar a proposta de investimento para o cliente e defender o teu produto. Eu escutei de uma cliente semana passada assim, Eliane, tu é uma ótima vendedora. Eu falei, porque eu tenho certeza do que eu estou te vendendo. E é Você tem que ter técnica, confiança, né? tem que ter confiança, tem que ter técnica de venda e tu saber, tu apresentar o material. Eu falo para o cliente qual a corrediça, qual a dobradiça, qual o tipo de MDF, o tipo de acabamento que vai ser entregue. Então, Isso. assim, tu não tem que colocar preço, tem que colocar o valor do teu serviço, que é diferente. E Teu serviço é esse isso. valor, por quê? Porque tu entrega no prazo. Eu tive um cliente, agora é cliente, né? Em janeiro me pediu uma cozinha e eu não tinha agenda para ele. E agora ele me pediu para fazer o restante do apartamento, porque desde janeiro a cozinha dele não foi entregue em outro Pois fornecedor. é. Então, E assim, aí? a gente entrega, garantia de entrega, prazo, qualidade de material. Eu já vi cliente pagar MDF e receber MDP. Então, tu tem que mostrar, sim, o valor do teu serviço e defender ele. Tem que defender ele. É que nem eu sempre uso a referência, ó, que nem o Samuca, colocando tudo na mão de obra. Ele vai sentir caro agora a mão de obra. Porque, o material é caro, beleza, mas agora a tua mão de obra. Ele sempre vai achar uma desculpa para achar algo caro. Você pode testar, claro, faça o teste. Não, nada impede você testar isso. Pode tentar fazer. Eu nunca fiz. Só que como a gente está conversando aqui, a gente gosta de apresentar o valor. É que nem eu costumo comparar a Apple, né? A Apple faz o iPhone. O iPhone, cara, não vai vender o iPhone 14 Pro Max por 15 mil reais. Tem gente fazendo fila. Eles vão lançar no final do ano, 15, ou no começo do ano, o iPhone 15. Vai ter gente fazendo fila, vai pagar 15, 20 mil reais no iPhone. Por que que eles fazem fila para pagar pro iPhone e ficam reclamando que o Samsung lá, meu Deus do céu, não vou pagar nunca? Qual que é a briga deles? É por causa do valor. O que eles Valor. mostram, poxa, quem anda com iPhone, ricaço. Mas tá lá pagando em 25 vezes lá parcelado o iPhone. Não tá nem aí, as pessoas pagam pela qualidade do produto. E às vezes nem é tão bom assim, porque hoje você vai ter celulares, às vezes tão bons ou melhores que ele, mas o valor agregado dele é grande. Então é apresentar esse valor agregado, né? Até tem um filme que até eu recomendo, que é o da Air, é o nome do filme, a história da marca. Assisti esses dias, tem na Amazon Prime. Ele fala sobre como que o tênis da Nike transformou a Nike numa potência. Tudo por causa daquela marca do Michael Jordan e tudo mais. Cara, é uma aula de marketing. Quem quer aprender vendas, assiste aquele filme. De mostrar o valor para o cliente, para ele ver que não é só um móvel. É um sonho realizado, né? É uma proposta que ele está tendo. Tipo, você não vai comprar um móvel para deixar ali. Vai ser para você chamar seus amigos, para você ter um ambiente e tudo mais. Então,
É uma coisa E assim, muito... não sei se não estão confundindo, sabe, Vitor? Valor não quer dizer assim, ó, essa tua cozinha eu paguei tanto na tua corrediça, não é o valor do produto. É o que que o teu serviço tem por trás. Que Isso, seria quase a qualidade, né? A qualidade, a tua entrega. Esse é o valor que a gente está falando, que é a diferença de preço isso, e de valor, né? Tu não tem que apresentar para o teu cliente a lista de material, por exemplo. Ah, isso, é isso que o Samuca apresentar. falou ali, né? Fiz uma cozinha de 25 mil mostrando tudo que seria usado. Não é mostrar o que vai ser usado. Eu mostrar o que vai É ser o teu usado diferencial, é o teu diferencial, é. Eu é o tempo fiz da uma, live. eu fiz uma live essa semana falando sobre isso. E essa questão, Eliane, é bem isso. Eu posso usar o mesmo material exatamente. Nós vamos usar o mesmo material exatamente igual que eu uso aqui em Brusque, que você vai usar em Santo Amaro. Você pode entregar o mesmo material, o mesmo MDF, a mesma corrediça, o mesmo parafuso, 100% igual. Só que por que que o cliente vai querer fechar comigo e não fechar com você? Ou vice-versa? É o que que você passa para o seu cliente. O que você mostra para ele? Olha, eu vou utilizar a corrediça invisível oculta. Todo marceneiro vai utilizar, mas por que que você, fechando comigo, vai ser melhor de ter? Porque eu vou te dar, às vezes, uma garantia, o jeito que eu monto, eu vou te entregar com qualidade, o pós-venda e etc. É o como você apresenta a corrediça oculta para o seu cliente. O jeito que você atende ele, né? Porque até tem alguém que vende um sistema que detalha todo o móvel. MDF, grossura, dobradiça, etc, etc. Cara, o cliente não quer saber que a corrediça é da Hart ou da Raffaele. Ah, você pode apresentar, é da Bloom. Ah, que legal, é da Bloom. Tá, mas o que isso vai fazer de diferencial na vida dele, no dia a dia dele? Olha, eu utilizo todas as ferragens da Bloom. Que legal, o que isso vai fazer de diferente na vida dele? Agora, olha, essa dobradiça com amortecimento, tem essa aqui que tem o acabamentozinho em cima, ela tem tantos mil aberturas e etc, que você vai poder, ó, não vai bater. Aí você vai mostrando os detalhes de por que ele utilizar aquilo lá. Aí agora você pode utilizar qualquer dobradiça de R$ 2, que dure bem, né? Vai ser tão boa quanto a da Bloom, só que o teu cliente, ele nem tá sabendo. Mas só que você está utilizando um material de qualidade. Claro, não pode abaixar a qualidade e usar inferior, mas o que eu estou querendo dizer você pode usar os materiais, né, que todo mundo utiliza, mas apresentar para ele como valor. Aí o orçamento se torna barato aos olhos dele, né? É, É que nem tem que o mostrar carro, né? o que tá incluso ali. Tem que colocar, Uhum. por exemplo, assim, ó, quando chegam, já chegaram, agora não tenho mais recebido esse tipo de mensagem, mas assim, ó, pedi um orçamento teu, Eliane, pediu o orçamento do outro. Mas deu muita Uhum. diferença. Aí a pessoa me mandou o orçamento. Aí tava lá, cozinha, conforme projeto, R$ 15.000. Tá, mas no projeto não falava nem a cor do MDF. Não E falava aí? corrediça. É. E, ou pior, como já aconteceu pior. Helena, eu quero uma cozinha, não tem projeto. Eu vou lá na casa do cliente, tiro as medidas, tudo conforme a gente já sabe, né? Ele tira a medida e Uhum. tal, vê o que quer. Ah, mas a minha cozinha deu 15, do cara deu 10. Aí o cara coloca assim, ó, no orçamento, o nome da empresa, quando coloca o nome da empresa, né? Quando não manda só uma mensagem no WhatsApp. É. Cozinha, R$ 10.000. Ah, tem Bem como isso. bater preço? Não tem como bater preço. Primeiro que não tem como baixar, eu não tenho valor em cima, que aqui em Floripa chama-se valor de engorda, né? Tu coloca uma Hum. porcentagem para ir tirando conforme o cliente vai pedir desconto. Eu acho, Aham. eu acho isso ridículo, eu não faço. Então não tem valor de engorda para tirar. E outra, o que que aquela pessoa orçou? Ela orçou que corrediça, que dobradiça, quantas portas, quantas gavetas. O orçamento também, a proposta que eu falo que é de investimento, tem que estar detalhada. Ah, tua Sim. cozinha, 4 gavetas, 3 portas de giro, basculante. É isso, primeiro Isso pode detalhar. tu mostrar primeiro uma folha, né? Uma proposta de investimento decente, assim, com a tua logo, com os dados do cliente, com o que que vai, o tipo de material, tudo isso já agrega valor. O cliente já vai olhar e vai, opa, isso aí já tá É. diferente. Aí tu chama o cliente, apresenta a proposta, explica. Eu tenho feito muito. Vocês fazem um projeto antes, eu faço o projeto depois. Isso. Eu faço o croquis à mão, faço proposta de valor para o cliente e depois eu faço o projeto. Então, assim, é saber o que que tá ali, o que que tá orçado, o que que não tá orçado. Que às vezes tu vai lá, aí o cara coloca cozinha tantos mil, e depois o cliente pede o projeto e pede uma porta basculante com reflecta bronze, teu orçamento já tá furado.
aí tu vai olhar para o cliente e falar, não, isso aí não estava incluso, mas em algum momento falou que não estava incluso, na cabeça É, dele era aquela cozinha que ele queria. Então, apresentar uma proposta decente, explicar para o cliente o que que vai ser utilizado, o atendimento, a venda, o pós-venda, que já foi comentado aqui também nas mensagens, tudo isso. isso Tu tudo é apresentar, tu diferencial. perguntar se vocês cobram. Eu não cobro para fazer projeto, mas eu não faço projeto antes do serviço fechado, porque eu já fiz e não dava muito certo. Então, hoje eu trabalho dessa forma. Isso Eu é, fecho o é, serviço, a é a forma que você adaptou para a sua realidade. É o que eu falo, né? exatamente, Você, adaptar na realidade. é, eu não cobro também, só que esse é o diferencial da minha marcenaria. É o diferencial que eu cobro, que eu apresento. Projeto sem compromisso. Eu não vendo, não dou projeto, né? Só que o que que eu faço? Eu faço o projeto, apresento o meu cliente em cima daquilo que ele decidiu, né? Aí eu tenho os passo a passos que a gente segue para poder fazer isso e não perder com o projeto. Também a gente faz o projeto internamente, né? E faz terceirizado. Só que são pequenos diferenciais que eu fui encontrando conforme os anos que eu fui aprendendo para eu poder achar a marcenaria. A gente não pode criar um diferencial. Ah, eu vou criar esse diferencial. Não, o diferencial é o que você já está fazendo. Às vezes um tamponamento, uma coisa e tal, né? Execução de projeto, experiência. Então, é uma coisa que você tem que se descobrindo. É o que eu falo tanto. Que nem eu digo, o curso que eu tenho um curso para ajudar a sua marcenaria a ter lucro. Para você achar a sua marcenaria dar lucro. Não copiar a minha marcenaria. Eu utilizo os Exatamente. passos e os métodos, mas eu vou dando dicas para você. Olha, você tem algo que você tem aí, você pode tirar. É o que a gente tirou aí da Stenhouse. Poxa, a Exatamente. Stenhouse é uma Pega. marcenaria top. É uma marcenaria que está dando dinheiro. Só que ela pode fazer muito mais, sem se matar. Né? E toda marcenaria pode. Só que você tem que entender a sua marcenaria antes. Não adianta você querer copiar. Ah, mas eu vi lá no Stories lá que a marcenaria tem 80 mil de estoque, eu também quero. Tu vai quebrar. Não faz isso. Faz o teu estoque pequenininho, então, primeiro. Aí depois você vai crescendo. Aí ela dá certo. Ó, que nem o Vai para a Roberto tua falou. realidade. Isso, ó. A primeira necessidade do cliente é entender o que ele precisa, qual é a necessidade. Exatamente. Você tem que entender a necessidade dele. Tem um módulo o módulo de vendas, eu acho que você não viu ainda, tem um módulo bônus lá de venda. A primícia do módulo é reciprocidade. É empatia, né? Eu gosto de usar a língua de sinais, que é você tirar do teu peito e colocar no peito do cliente. Você tem que se colocar no lugar dele. O que que ele está pensando e por que que ele quer fazer um móvel. Às vezes você vai lá e, eu quero fazer uma cozinha. Para que que você quer essa cozinha? Ah, para mim É. cozinhar e tal. Ah, mas você não quer receber amigos? É verdade, eu gosto de receber amigos, então vamos fazer uma ilha. Aí você vai entendendo a necessidade dele e aí ali nesse atendimento você já consegue destrinchar toda a ideia dele e conseguir dar essa necessidade e ver o valor. Poxa, lá no atendimento o Vitor veio aqui, me deu várias ideias, me ajudou e tudo mais que ninguém deu, pronto. Já apresentei valor ali. Quando eu passar valor para ele, vai se tornar barato, né? Exatamente. Complicado. Eu já Parabéns fui pela criticada, live. Vitor, pelo fato de ser arquiteta, eu já fui criticada nesse ponto, tá? De eu ir na casa do cliente, tava conversando com uma amiga também que tem marcenaria, só que ela não é arquiteta, eu sou arquiteta. A arquiteta tem mania de meter o dedinho, né? E apontando, ó, é nosso, né? E aí eu chego na casa do cliente e o cliente não tem projeto. Então, assim, Uhum. eu vou fazer o projeto depois que a venda tá fechada. Só que eu chego lá e falo, não, mas é exatamente isso, tu vai receber visita, então tu tem que ter uma ilha. E por que que a gente não faz isso? Porque... E aí me criticaram e falaram assim, ah, Eliane, tu não deveria fazer isso, porque da agora ele vai pegar a tua ideia e vai fazer com outra pessoa. Eu penso assim, ó, se ele não fechar comigo porque não se acertou com valores ou sei lá o quê, eu agreguei valor na vida daquela pessoa. Exato. Vai, É e, isso que eu faço. eu penso a mesma coisa, porque se você vai lá e dá ideias para as pessoas e ele vai lá e vai fazer com mais barato, vai fazer com mais barato. Faz com ele, vai se incomodar com ele, não comigo. A minha qualidade eu nunca vou baixar por causa de preço. Eu nunca vou perder. Eu tô perdendo e vindo ensinar aqui na internet, eu podia estar descansando, podia estar jantando que eu tô morrendo de fome, podia estar lá assistindo Netflix, podia estar trabalhando, ganhando dinheiro na marcenaria, mas estou aqui compartilhando conhecimento, ajudando as marcenarias. Não estão perdendo nada, né, Eliane? Até o Exato. Roberto disse, ó, parabéns pela live, hein, tá top. Roberto, Imagina, a nosso gente ficava, vendedor. olha aí, Nosso ó, vendedor do Fernandes. top. Que bom que tá aí, ó. E Fernandes sempre aí ajudando os marceneiros, hein? Top tá Exatamente. vocês aí. Top seria bom se vendesse a chapa branca sem pila, né? Também acho. É, vamos fazer uma vacinada aí. Mas que legal, hein? Que bom que estão
que o pessoal está assistindo, compartilhando, porque conhecimento compartilhado a gente nunca vai perder. E quando a gente ajuda um cliente lá, o cara, ele, poxa, fez o projeto lá, ou deu as ideias legais, aproveita a ideia, meu amigo. Se você está feliz com isso, não perdi nada. O que me vale é eu vender um projeto e vender ele com lucro. Se eu vendi um projeto e tive lucro naquele lá, tudo compensou. O problema é você ficar correndo atrás de 20, 30 clientes, não fechar e ainda ficar lá com um monte de prejuízo. Mas por que não está fechando às vezes? Aí é que tem que estar o problema, né? Eliane, então o papo tá bom, mas já estamos 1 hora aqui, a gente falou que ia ser curto, mas eu gostei bastante. E uma última pergunta, Eliane. Você que é nossa aluna aplicada, está estudando, você recomendaria o treinamento Marcenaria 2X para outros marceneiros que têm desejo de ter mais lucro na marcenaria? Com certeza, já até te indiquei 2 aí, ó. Espero que eles tenham feito contato, hein? O pessoal tá vindo me perguntar e eu tô mandando o teu contato. Que legal, fico muito feliz aí, viu, Eliane? Porque todos os méritos são de vocês. Eu sempre falo, o curso, ele dá as instruções, mas só vai funcionar se for aplicado, se for colocado em prática, se for né, digerido isso e colocado em prática, porque senão não adianta nada. Mas fico Exatamente. muito feliz mesmo Botar em prática e botar o que a gente falou, né, Vitor? Na tua realidade. Pega na o tua conteúdo e realidade. coloca na tua É realidade. isso mesmo. E aí ele vai funcionar, né? E pessoal, se vocês não me seguem ainda, seguem aqui o nosso Instagram. Eu tenho um Instagram meu, vou deixar também o da Eliane, eu vou deixar salva essa live, vou marcar ela aí para vocês acompanharem também o dia a dia aí da Marceneria House. Ver lá o Dalto dançando para se Dalton esquentar. dançando, gente. Dalton faz móveis dançando. Essa Sério. é a animação que nós temos que ter. Ir para marcenaria feliz, animado, não com cabeça baixa, triste, desanimado. Temos que ter o nosso trabalho, poxa, é o nosso ganha-pão e o nosso lucro. Então, vamos fazer a nossa marcenaria dar dinheiro e dar lucro, né? Para nós termos uma vida tranquila, por assim dizer, né? Sermos bons empresários, né? Eliane, Exatamente. que bom. Muito, muito obrigado mesmo por ter participado da live. Gostei pra caramba. O pessoal acho que também gostou. Se Obrigada. gostaram aí, ó, não deixe de dar o seu curtir, de nos seguir, nos acompanhar e assistir as aulas do evento, né? Marceneiro Luke que tá rolando aqui, tá, tem o link na bio no meu Instagram. Pode assistir lá, já teve a primeira aula, amanhã vai ser a segunda aula. E, ó, o Manuel também, ó, muito bom, estou tirando muito proveito dessa live. Que bom, Manuel. Que legal, Que que legal, legal. muito top, Vamos fazer, Manassés já já aí. a gente faz outra aí pra vocês, né, Vitor? Tem muito Isso, assunto. vamos ter muito assunto para debater aí. Sempre que surgir sugestões aí, vocês também podem mandar, chama nós no privado, que nós temos bastante assunto para conversar, né? Quem dera a gente tivesse mais tempo, né? Mas a gente tem que, como é que é? Produzir móvel, né? Vamos trabalhar, vamos fazer imóveis. Que legal. Show de bola. Roberto, obrigado também aí, pessoal. Boa noite, um abraço a todos. Uma boa noite, Eliane. Manda um abraço pro Obrigada, Dalto, Vitor. viu? Pode tchau, obrigada. Tchau, tchau pra vocês. Valeu. Boa Tchau, boa noite. noite. Tchau.